Fala pessoal, sejam bem-vindos aí, vídeo da Estúdio Finance. Eu, Evandro Ginzelli, quero falar sobre um tema agora atual, super atual. A Selic, 5,25% ao ano. E aí, você ganha dinheiro, não ganha dinheiro? É interessante ou não é interessante? Tá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, a gente precisa entender que o fato da taxa subir, nem sempre a gente ganha dinheiro. E é isso que eu quero mostrar para você agora nesses slides, nesse vídeo super rápido, ok? Vamos lá, taxa Selic. O que eu quero que você entenda? Deixa eu colocar aqui, que aqui é ideal. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o histórico, tá? O que acontece? Se a gente for voltar lá no ano 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, olha só, nós tínhamos taxa de juros, ou seja, a taxa que o banco pagava para qualquer aplicação, ou a taxa que as empresas cobravam para emprestar dinheiro, para financiar. Então, olha só, lá em 2003, 25% no ano. Você deixava o dinheiro lá no banco, no final do ano tinha 25% mais. E aí, ao longo do tempo, ele foi caindo, mas ele caiu para 20, 15, 17, 10, 11, 9%. Então, quando eu entrei na Bolsa de Valores lá em 2007, 2008, nós vínhamos uma queda. Nós tínhamos esse sentido. Por isso eu fui buscar a Bolsa de Valores lá naquela época. O que veio acontecendo depois? Veio acontecendo que ela veio caindo um pouco mais, se manteve, olha só, abaixo de 10 a 13. Depois chegou num período perto de 7 a 14. Então, a nossa memória recente, que é 2015, 16, os últimos 5 anos, veio de 14%, que estava agradável, chegou a 6%. Já era um caos. Por quê? Porque nunca havia chegado tão baixo nos últimos anos. E aí agora no último 2019 e 20, o governo foi baixando mais e aí chegou a 2%. Ou seja, todo mundo correndo para a renda variável, para a Bolsa de Valores, para poder rentabilizar um pouco mais o capital. Agora, o cenário que a gente tem, ele começou a recuperar, começou a subir um pouquinho. Então nós já estamos a 5,25% ao ano. E é esse o assunto que eu quero te mostrar. Está resolvida a situação? A gente já viu que antigamente a taxa de juros sempre foi mais alta e agora a gente está com um cenário que ele chegou a 2% ao ano querendo subir. Esse 5,25 é o suficiente? É isso que eu quero mostrar para você. Olha só, nessa faixa aqui que está marcado, a gente não tinha inflação tão alta. E aí está o grande detalhe, tá pessoal? A gente não tinha inflação. Então, se a gente recebia 6% ao ano numa aplicação, se a gente recebia 10% ao ano, nós recebíamos o valor e a inflação estava mais baixa. Agora nós estávamos com 2% ao ano e agora estamos 5,25%, mas nós não temos esse mesmo cenário. Por quê? Porque a gente tem inflação. Então, mesmo tendo a taxa de juros estando subindo nos últimos dias, nos últimos meses, a gente não está com a situação resolvida. A gente precisa pensar, estudar e ir atrás das melhores opções. Essa é a grande questão. Então eu tenho aqui uns slides aí para mostrar sobre taxa de juros 5,25 ao ano, porém a gente tem um cenário que esse ano está projetando a inflação em 6,7%. Pessoal, a gente sabe que na realidade a inflação, quando vai no mercado comprar, quando você abastece o carro, a gente sente mais pesado. Tá? Mas o que em título de investimento, de dinheiro parado lá no banco ou numa aplicação, o que eu preciso entender? Eu preciso entender o seguinte, olha só. Se eu deixar o meu dinheiro na poupança, eu vou ter um rendimento de 3,68 ao final de um ano. Ok? 3,68, olha a inflação. Se você deixa o dinheiro parado na poupança, você está perdendo dinheiro. E toda família brasileira tem um dinheiro na poupança. Tá? É preocupante. Por quê? Porque quem não se mexe, quem vai deixar na poupança, é uma falsa sensação. Deixa 10 anos assim nesse cenário. Acabou, entendeu? Você perdeu muito capital. Então, poupança tem que deixar sempre a reserva de emergência, aquela coisa que você não vai ocupar. Mas tenha em mente, você está perdendo muito na poupança. Uma outra aplicação que o pessoal fala bastante é o Tesouro Direto. Eu coloquei um exemplo da Selic. Então, se a taxa Selic está 5,25, tirando algumas taxas, alguns descontos, você vai receber 5,15 ao ano. Após um ano tem que descontar um imposto, então você recebeu na faixa de 4,12, continua negativo. Tá? Então, quando você for escolher uma taxa do Tesouro, olhe bem as taxas para ver se você consegue ter esse rendimento. Outras opções são as mais comuns, por quê? Porque é onde o banco oferece, os gerentes de banco oferecem.
É onde as pessoas têm mais acesso até nas corretoras. Um CDB de 150% do CDI, ou seja, o que é 150% do CDI? Tanto um CDB quanto uma LCI. Não se preocupem com os nomes, tá? Significa que isso aqui é 100%, 5,25, então é isso aqui vezes 1,5. Então nós receberíamos 7,87 bruto no ano, porém uma aplicação tem imposto, a outra não tem. E no final do ano dá diferença. Então olha só, um CDB hoje, se você fizer uma aplicação de CDB a 150% do CDI, no final do ano você vai estar perdendo dinheiro. Nem equilibrar você vai. Tá? E se você fizer uma mesma aplicação LCI de 150, você, como não tem desconto, você começa a ficar positivo. E aí eu pergunto, vale a pena fazer uma aplicação onde tu consegue ganhar 1% no ano? Se você fizer uma aplicação de 200% no CDB, que é o que tem desaparecido aí nessa época que eu estou gravando o vídeo, você vai conseguir 10% ao ano, 10,5%, tira o desconto do imposto após um ano e aí você começa a ter 3,8%. Não coloquei o porcento aqui do lado. Tá? Mas isso aqui dá uma média de 0,31% ao mês. É muito pouco. Tá? É muito pouco. Tenha em mente que se você colocar o teu dinheiro, e aí eu quero colocar agora a minha imagem, que aqui é o principal para você entender. Olha só, se você colocar aqui ó, teu dinheiro na poupança, você está deixando o teu dinheiro para o banco e o banco pega o seu dinheiro e vai trabalhar. Se você deixar o teu dinheiro no tesouro, você está colocando dinheiro para o governo vai trabalhar no dinheiro. Se você estiver colocando um CDB, numa LCI ou um outro CDB de 200%, você também está colocando para outra instituição, ou banco, um corretora, alguém, uma instituição financeira, e ela pega esse teu dinheiro e trabalha para ganhar mais. Então, o que é indicado? Sim, a gente tem que ter essas opções aí, né? Então, parte de LCI de 150%, CDB 200%, por enquanto, mas a grande diferença está em você não terceirizar isso. Você trazer para você. Por isso que eu sempre bato na tecla do conhecimento. Toda a família brasileira deveria ter um especialista em investimentos, alguém que conhece, que é a grande falta da educação financeira. Então, não terceiriza, tenta trazer para você que é onde você vai ter o resultado, ok? Tá? E aí é onde entra a grande sacada, é onde entra você ter uma carteira de ações. E aí eu faço uma pergunta rapidinho para você. Quem tem carteira de ações nos últimos 20, 30 anos? Por que eles continuam com o banco na Bolsa de Valores? Por que eles continuam com a carteira de ações? Porque é ruim, porque só dá prejuízo ou porque tem algo interessante? Segunda pergunta para a gente refletir, pessoal. Quem tem carteira de ações é o cara que é mais pobre ou o cara que é mais rico? O cara que tem mais condição financeira? É o cara que tem mais condição financeira. Então, essa pessoa, ela está mais instruída e ela tem mais vivência. Então, ela também está no mercado. Então, a gente precisa refletir. E é onde os grandes bancos trabalham também. Então, a gente precisa refletir que onde as pessoas fazem mais dinheiro, estão aí. E a parte boa é que é acessível a todas as pessoas, tá? Não, a gente fala dos grandes bancos, mas é acessível a todas as pessoas. Então vamos lá. Por que você deve olhar para a carteira de ações? Por quê? Porque tu pode planejar a longo prazo. Não pensa em imediatismo, pensa a longo prazo. 1 ano, 5 anos, 10 anos e dali para mais. Então planejar a longo prazo é muito fácil. A Bolsa de Valores, uma carteira de ações, ela te gera receita recorrente, que é o sonho de todas as pessoas. Você tem tua atividade, vai trabalhar lá na tua atividade, mas na tua carteira de ações ela vai gerando outros recursos, dinheiro. Por quê? Porque você comprou parte de uma empresa e essa empresa vai dar lucro. Tá? E não toma teu tempo, pessoal. A gente hoje com o telefone, a gente fica estudando pelo telefone, a gente consegue fazer compra, investimento, tudo pelo telefone, tá? A gente não precisa. E o principal, né? O retorno é maior do que essas aplicações que você tem, desde que você estude, desde que você saiba o que você está fazendo. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês alguns exemplos aí. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Fiz um filtro. Lembra bem, tá? A gente tinha ali uma aplicação que a gente precisa de 6,7% para bater a inflação. Eu fiz um filtro aqui de algumas empresas e eu vou pedir para vocês prestarem atenção somente nessa coluna aqui, ó. Tá vendo? Que é o que as empresas vêm pagando nos últimos 12 meses. Então, assim, eu coloquei um filtro só para ver empresas que pagaram, ou seja, que distribuíram o lucro acima de 7%, para equilibrar a inflação. Tá? Então, não vou entrar no mérito de explicar, eu só preciso que vocês vejam a quantidade de empresas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só,
mais umas 6, 7, 8 empresas que distribuíram acima de 8%. Tem empresas que distribuíram de 8 a 9%, olha só. Várias empresas. Empresas que distribuíram de 9 a 10%. Veja bem, você vai deixar teu dinheiro na poupança para receber 3%, 13 alguma coisa ao ano. Então a gente teve empresas que pagaram 10, 11. Olha a quantidade de empresas que a gente tem aqui com um filtro rápido. Distribuíram uns dividendos muito maiores que a poupança e maior que a inflação. Então, eu nem vou falar das que distribuíram mais alto, a gente vai trabalhar sempre com uma realidade. O que eu quero mostrar para você então, pessoal, que é mais importante? Aplicação de renda fixa tem que ter? Sim, faz o teu planejamento, mas tem uma renda fixa que cubra a tua inflação. Quer potencializar os teus ganhos? Olha só, quantas empresas já pagaram acima da inflação. Qual que é o trabalho que você tem para você comprar uma ação dessa empresa? É você pegar o mouse e dar um clique no ano e cruzar os braços o ano inteiro. E aí você vai recebendo os dividendos. Tá? Então abre essa janela de aprendizado, abre essa janela para você ter uma carteira de ações, planejamento para a tua aposentadoria, planejamento para o futuro dos seus filhos e para gerar receita recorrente, ok? Vá no site da estudiofinance.com.br que a gente tem mais informações. E eu peço para você que gostou desse vídeo e faz sentido, manda para uns amigos, manda para a família, porque a gente tem que compartilhar esse conhecimento aí para as pessoas abrirem os olhos para terem as boas oportunidades.